são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Pronto. Temos mais uma? Sim. Mais uma, né? Sim. Ok. Ah. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Olá, muito boa tarde a todos vocês. Bom rever novamente, né? Estou vendo gente importante, aí todos vocês são importantes, mas chegou a Dona Luísa de Aquino, olha só, gente.
Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso terceiro dia no nosso encontro. Boa tarde a todos, queridos. Boa tarde, meus Liguei amigos. até minha câmera, mas hoje é feriado. Boa tarde a todos, então. Um abraço para todos. É com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, nesse nosso terceiro dia, né? A única notícia triste é que hoje é o último dia, mas fiquemos alegres porque teremos outras oportunidades de estarmos juntos, né? Então, é muito bom a gente pensar assim, né? Com vistas ao futuro e à esperança. Bom, hoje nós estamos aí, né, encerrando aí os nossos estudos no dia de hoje, do nosso tema central, né? Quando o coração resolve amar, Jesus nasce em nós, né? E hoje é o módulo 3. O módulo 3 é a coragem de vivenciar na sociedade os ensinamentos do Cristo, né? Com o nosso objetivo aí de restabelecer o lugar de Jesus em nossas vidas, deixando que a coragem de vivenciar os seus ensinamentos renasça em nós e se traduza por um novo tempo em que amar será a meta de toda a humanidade. É coisa dessa para a gente pensar, né? É muita coisa. E o importante é saber e acreditar mesmo que a gente pode, a gente vai conseguir, né? Já estamos conseguindo. Então é isso, meus queridos. Agora, nesse momento, como a gente sempre faz em todo encontro espírita, né? Nós vamos convidar aí a tia Elisete, né? E a tia Margarete ainda não conseguiu entrar. E a tia Karina, para compartilhar aí com a gente a página de abertura e a prece. Agora é com vocês, meninas. Quem vai fazer a página, quem vai fazer a prece? Eu faço a página. Karina não fez a prece. Tá bom, aceito. Vamos lá. Pode? Pode. E família é assim, a gente colabora, coopera. Tá ótimo. Família é mais ampla. Tantas vezes nos referimos aos problemas da família no mundo. Filhos difíceis, pais, problemas, parentes que erigem a condição de antagonistas, companheiros do lar que nos relegam ao abandono. Em consequência, as lutas aparecem agressivas e contundentes. É aí, no Instituto Doméstico, que somos chamados a praticar a paciência e a exercitar a compreensão. Muitos de nós se acham detidos nessa oficina de burilamento e melhoria, incapazes de ultrapassar a órbita da consanguinidade para a construção do amor a que as leis do Senhor nos destinam. Entretanto, a nós outros, os espíritas, compete a obrigação de enxergar mais longe e reconhecer mais amplos os deveres que nos prendem à experiência comunitária. Não apenas isso. Entender também nos grupos em que nos movimentamos a nossa família maior e amar, auxiliar, apoiar construtivamente e servir sempre a todos os que nos compartilhem o trabalho e a esperança. A independência existe unicamente na base da interdependência. As leis divinas criaram uma tamanha sabedoria, os mecanismos da evolução, que todos nós, de algum modo, dependemos uns dos outros. Reportamo-nos a isso para dizermos que as tarefas em nossas mãos constituem núcleos de serviço e união, dentro dos quais, por devotamento às realizações que nos cabe efetuar, é preciso nos inclinemos à fraternidade autêntica, abençoando e ajudando a quanto nos cerquem. A famílias de ordem material e aquelas outras de ordem espiritual, afirma-nos o Evangelho da doutrina espírita. Conduzamos a nossa mensagem de paz e amor a quando nos partilhem a estrada do dia a dia. Família do coração, entre algumas
paredes e família maior do espírito a espraiar-se em todos os domínios da humanidade. Sigamos à frente de nossas tarefas, amando e abençoando por amor à construção que nos foi confiada e que, na essência, quer dizer, por amor à nossa própria felicidade. Filhos queridos, somos todos clientes um dos outros no trabalho em que a vida nos situou. Agradecemos a oportunidade de entender isso e o privilégio de trabalhar por um mundo melhor com o nosso espírito melhorado, seguindo para a vida maior. Bezerra. Bom, gente, então vamos fechar aí os nossos olhos. Vou só tirar aqui alguns sons antes da nossa prece. Pronto, acho que já resolvemos. Então vamos fechar os nossos olhos. Pedir a Deus, aos mentores espirituais, aos trabalhadores que amparam este núcleo de Enef, que envolve toda a cidade do nosso Rio de Janeiro. Ajuda-nos, Senhor, para que esta tarde seja uma tarde de aprendizado, de paz. Que possamos, Senhor, doar as nossas melhores vibrações para onde estivermos. Que possamos envolver os nossos lares de amor. Que possamos, neste momento, agradecer a oportunidade que nos é dada de ajudar na construção de um mundo melhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos firmes no propósito. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que temos que trabalhar não apenas para nós, mas por toda a coletividade. Ampare a todos que aqui estão, neste momento online, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, e ampare o Senhor aonde estivermos. Que com a permissão da espiritualidade maior, agradecidos estamos por este trabalho, possamos dar por início mais um dia de Enef, e que assim seja. Graças a Deus, que assim seja, né? Então, meus queridos, sintam-se abraçadíssimos. E vamos começar, então, os nossos estudos, as nossas atividades na tarde de hoje, né? E para começar, nada melhor, né? A gente gosta muito, eu gosto muito de cinema, né? Então, a gente vai propor aqui que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos exibir agora um vídeo e depois nós vamos conversar sobre ele. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal aí que está contribuindo aí nas exibições. Boa tarde. Boa tarde, Edmil. Seja muito bem-vindo. Que bom vê-lo por Obrigado, aqui. minha irmã. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vamos aí, querido. Bom te ver. Permissão de participar do estudo. Mas Veio hoje só para confraternização no final, Vânia, só para comer salgadinho. Deixa olha, ele aqui, tá? Lamento informar, mas Edmilson, beijo no seu coração. vamos lá. Olha, minha irmã, felizes daqueles que participam, nem que seja uma hora dos trabalhos. Karina, controle o Verdade, microfone Edmilson. dele, hein, Karina? Senão vai falar a tarde toda. Bom, Desliga seja o bem-vindo. da Olha, Luísa aí, não por sei favor. se Amores, vamos começar todos, aqui para a gente poder... trabalhadores, vamos lá. aqueles que participam do dia todo, algumas horas, de uma hora, mas todos estão envolvidos no trabalho de Jesus. Com Assim é certeza. bom, bem família, bem família. Dó. Pronto. Ih. Nesses 35 anos no mar, nós fizemos recentemente, foi no mês de abril, em 84 nós saímos, e durante esses anos todos a gente viu que o mar realmente está pedindo socorro. Desde a primeira viagem até agora,
nós vimos coisas assim absurdas. Porque geralmente o lugar que o barco vai não é o que o avião desce e pousa. A gente vai em lugares muito isolados. Nós tivemos numa ilha que eles faziam, como é que se diz, mensagem com espelho, para convidar a gente para vir nas ilhas deles, porque não tinha pessoas que iam lá, só se você tiver um barco. E nós começamos a notar que existe um acúmulo de plástico muito grande, de lixo em geral. O lixo no mar, não só de plástico, mas o lixo, isso afeta, entende? As correntes, afeta o clima, principalmente. E nós tivemos em Papua Nova Guiné, nunca tinha isso acontecido com eles. Eles estavam sem água, porque não choviam e era só captação de água de chuva. Então nós temos dessalinizador, que transforma a água, vamos dizer, salgada em água potável. Nós ficamos 2 dias, fizemos mais de 3.000 litros para eles terem água. Outro que nós passamos aqui, no extremo sul da América do Sul, no glaciar Pio XI. Há 23 anos atrás, nós encostamos com um barco no glaciar. Hoje tem 150 metros de areia preta. E naquele momento a gente teve assim uma coisa muito forte que aconteceu conosco. Nós escutamos um barulho diferente e aí dissemos, mas o que é? É um leão marinho? Né? Era uma baleia, né? Uma baleia que estava encalhada. E nós tentamos, durante o dia todo, tirar essa baleia. E aí anoiteceu, aí nós tivemos que dizer, não, tivemos que terminar. Não, ela foi embora. Quando chegou de manhã, ela estava lá novamente. E depois a gente soube que teve mais 3 ou 4 baleias. Né? Há 3 anos atrás, 11 baleias cachalotes foram parar nas praias lá da Alemanha. Sabe o que tinha dentro? Eles abriram o estômago, tinha até rede de 13 metros. Todas elas tinham plástico no estômago. Então a coisa está feia. A gente tem que fazer alguma coisa. E sim, é cada um de nós. O que a gente faz? É um programa chamado Conexão, né, Wilfredo? Que a gente traz pessoas que nunca velejaram, traz a bordo, e essas pessoas vão conhecer o que é velejar, a arte de velejar, mas também conectado com a sustentabilidade. Você pode reduzir, reciclar, né? E isso aí, que nós temos que fazer é isso. Buscar soluções Buscar também, soluções, né? Porque a gente sabe que o problema do plástico existe, todo mundo já sabe, não só os canudinhos, as sacolas plásticas, mas buscar qual a solução viável para substituir esse plástico. Então, esse é o objetivo e também conscientizar as pessoas. Se cada pessoa fizer a sua parte, não só na reciclagem, mas principalmente de reutilizar e reduzir o consumo do plástico. Pronto, ouviram bem? Que bom. Todo mundo deu para escutar bem o vídeo? Deu para ouvir bem? Todo mundo? Só fazer o sinalzinho que eu estou vendo. Deu para ouvir bem. Beleza, então tá bom. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esse vídeo, né? E aí nós temos aí as nossas tradicionais, né? Não sei se a Carininha vai colocar para compartilhar as nossas perguntas. Eu gostaria de saber de vocês se a família Schurman é espírita. Quem aí pode dar sua opinião aí no momento? Eu interagi bastante com eles em 95, mas eu não lembro. Mas acho que não. Acho que não. A gente não sabe. Participei de projetos. Não é. Não? Alguém costuma acompanhar as atividades da família Schurman? Não? Eu acompanho bastante, mas eu não lembro disso. Não lembro desse detalhe. Acho que não. Através de reportagem, que eu acompanho. Isso. Eu acho brilhante essa limpeza que eles fazem na praia.
Eu interagia com eles direto dentro do barco em 95, foi o primeiro grande trabalho que eu fiz na internet, mas nunca ouvi falar de religião, não lembro. Maravilhoso, você já participou desse projeto deles, que bom, Sim, sim, legal, sim, sim. gostei de saber. Agora, uma outra questãozinha aí para a gente pensar. E nós, espíritas? Né? A família Schumann, a gente não sabe se é espírita ou se não é, né? Mas a gente aí vê que eles fazem um bom trabalho. Todo mundo concorda, né? Que eles fazem um bom trabalho, ou não? Alguém aí tem um pensamento diferente? O que vocês acham do trabalho dessa família Schumann? Excelente trabalho em preservar a natureza, principalmente o mar, né? Muito bem, né? Mas nós aqui no nosso grupo, na maioria, é claro que tem os internautas aí também assistindo pelo YouTube, tem as pessoas que venham pela primeira vez, né? Mas e nós aqui que já estudamos a doutrina espírita, que somos, nos dizemos assim, espíritas, como é que a gente pode observar aí, comentar esses fatos aí que a família Schumann está fazendo? Como é que a gente vê isso, à luz da doutrina? O que vocês acham aí? Podem falar, gente, vocês estão tão falando muito ao mesmo tempo, eu estou começando a ficar confusa aqui. É a prática do bem e do amor ao próximo. Eles estão passando bem, nós somos espírita. O que nós aprendemos? A amar um tanto quanto Deus nos amou. E a prática do bem e do amor ao próximo. Preservando a natureza. Quando eles recolhem o lixo, não só está nos ajudando, mas ajudando os animais, né? Porque a gente sabe das histórias da baleia, das tartarugas, que estão morrendo porque sua barriga está coberta de plástico. Mas alguém está vendo um monte de gente querendo falar com eles juntos. Eles fazem um trabalho de multiplicadores de pesquisa, eles têm uma rede ligada a eles de escolas, e, enfim. Então, eles fazem multiplicadores, levam essas ideias para todos, independente de religião, cuidando do ambiente, que esse ambiente é de todos, né? Você, quando compra o peixe na feira, você, quando compra qualquer coisa, vem dali. Então, não é um problema só da família Schumann, nem do pescador, é um problema de todos. O lixo que você joga na sua porta, ele vai para o mar. A tampinha da lata que você joga, que você não descarta no lugar certo, ele vai para o mar. A gente só entende que lixo na praia está ali na praia, né? Na Bahia, por ali, não é. Nós temos aqui algumas professoras que trabalham direto com o meio ambiente, levando alunos para fazer esse tipo de limpeza, e começa na nossa casa espírita e na nossa família. Ótimo, vocês falaram muito bem, né? A Ivanilde falou aí da questão, né, da doutrina que nos ensina que estamos conectados, né? Nós somos também seres, né, pertencentes, não somos assim espíritos assim, nós estamos aqui, ali, não fazemos parte dessa natureza. Pai Criador, nós somos pertencentes, né? Tem que ter sentimento de pertença. Cuidar do planeta é cuidar de nós, é cuidarmos uns dos outros, porque somos parte dessa natureza, né? Deus, quando nos cria, ele cria dentro desse universo. E vivemos em rede. Vivemos em rede de conexão por vibrações. Então, se a gente não cuida da Terra, né, como é que a gente vai querer, né, saber, assim, cuidar, né, num futuro melhor, né? Nós. Então, a Ivanilde falou bem, e a Valéria, que conhece muito bem o projeto, falou bem. Eles são multiplicadores. Independente de qualquer rótulo religioso, eles são multiplicadores, né, do bem, de uma corrente do bem que cuida de tudo, do meio ambiente e de nós também. Alguém observou nesse projeto que eles também cuidam não só dos animais, né? Eles têm ali, né, uma participação também muito enfática, que eu pude perceber no vídeo, de ajudar comunidades onde eles aportam, onde só o barco pode atracar ali. Outro veículo ali não chega, né? Eles passaram isso ali também nesse projeto. Então, é importante a gente saber disso, que vivemos numa rede e que essa rede deve ser a rede do bem, né? E aí, então, gente, mas o que a gente acha? Oi, fala, quem quer falar? Eduardo Leite quer falar. Aí o Eduardo Leite levantou a mão. E agora? Obrigada, Karina.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu estou meio Boa tarde. bagunçado aqui. Hoje eu estou numa situação um pouquinho diferente, mas não podia deixar de participar, porque eu achei um assunto assim interessante, que eu tenho um interesse pessoal, né? Entre outros tópicos do espiritismo, que são um pouco polêmicos. E essa questão ecológica, ela tem muito a ver com a nossa compreensão do universo e de nosso papel no universo e da lei do progresso. Então, o ser humano, como foi muito bem colocado, ele faz parte da natureza. Ele se desenvolveu de tal forma nesse globo, né, nesse planeta, que ele modifica a natureza. Mas, na realidade, a modificação é muito pequena. Nós não temos essa capacidade toda de provocar vulcões, terremotos e maremotos. Não é bem assim. A gente ainda precisa compreender um pouco melhor essa situação. Mas, de qualquer maneira, essa consciência que nós devemos ter, né, de saber manipular a natureza de forma a que nós não sejamos agentes da destruição da natureza, e sim de uma mudança paulatina, natural, que vai acontecer, onde a extinção de animais será uma realidade, como sempre foi na história do planeta, né? Essa consciência é muito importante, e cada um deve fazer individualmente a sua parte, principalmente no sentido de conscientizar outras pessoas, mas compreendendo o que verdadeiramente é ecologia. Que até a história da ecologia tem um progresso. Começou meio assim atordoada também, sabe? Começou com um mau entendimento das coisas, como elas se processam na natureza, e foram evoluindo. Estamos evoluindo, estamos compreendendo essas situações, tá? Eu queria só deixar essa colocação. Excelente contribuição, Eduardo. É bem por aí mesmo, tá? É isso mesmo. Então, a gente já observamos isso tudo. E aí, vamos a mais umazinha aí, Karina, que eu acho que ele já deu até spoiler dessa daí. Vamos lá. Somente as famílias que estão nas mídias contribuem para a construção desse mundo de regeneração? Vamos lá, quero ouvir vocês agora aí. Vamos pensar em voz alta. Sem medo de ser ler feliz. aqui no YouTube? Hã? Posso ler aqui as mensagens no YouTube? Pode, meu amor, deve. Vamos lá. Isamar Furtado. Estão colaborando para a transformação do meio ambiente, levando essa consciência de preservação da natureza. Aninha, trabalho em prol do planeta, colaborando, contribuindo e informando como se pode melhorar cada um para o bem geral. E mais os outros aqui só falando, cumprimentando a gente. Ok. Ótimo, obrigada pela participação aí do povo que está no YouTube, muito importante para a gente, é isso aí, tudo certo, né? Então, agora a gente vai aí conversar sobre essa terceira questão aí, né? Só eles é que podem, os Schurmans que podem contribuir, ou as famílias famosas que já têm projetos aí grandes, contribuir para a regeneração do planeta, para o mundo de regeneração? Como é que fica isso para a gente? Não, claro que não, né? Todos nós temos a nossa parte por fazer, e sempre na época de verão, às vezes é noticiado, né, que tem pessoas, tem ONGs que vão para as praias, limpar as praias. Eu já quis muito fazer isso, né? Só quis, mas nunca fui. Então, mas é bom, cada um de nós precisa fazer a sua parte. Pelo menos nessa ocasião, seria bom que a gente fosse egoísta, né? Eu não vou sujar a praia porque amanhã eu quero usufruir dela. Se pelo menos esse pensamento tivesse e cada um cuidasse, preservasse, mas é a obrigação de todos nós, não só falando da questão das praias, mas de tudo em si, o desperdício de bens naturais, a água que muitas vezes está num cano furado, que fica horas ali, aquela água indo embora, enquanto tantas pessoas pelo mundo não têm uma gota d'água. Então, é a conscientização nossa de meio ambiente, de vida, e de usufruir bem os benefícios que Deus nos dá, né? Perfeito, excelente. Carininha, levantou a mão, querida. Vamos lá. Aninha,
Duas coisas. Ler um comentário aqui da Camila Gomes no chat. Sim. Valéria, aqui onde eu moro, tem uma máquina dentro do supermercado que tritura plástico. Para 1 centavo por garrafa para ser usado no mesmo mercado. A gente pensa assim, nossa, tão pouco, mas imagina quantas garrafas PETs a gente usa em um mês, só para a gente refletir, né? Então, ela traz aqui... Camila fala de Paris. Esse cuidado aí do meio ambiente, né? Obrigada aí, Camila. Quando eu estava pensando, é claro que o vídeo ele traz para nós uma tônica da ecologia do meio ambiente, mas a pergunta, quando a gente fala em contribuição social, ela é mais ampla. Ela vale a qualquer tipo de contribuição solidária que a gente possa fazer o outro. E muitas vezes essa contribuição ela não aparece. Você estava falando, Vani, eu me lembrei que um dia eu estava no meu trabalho e o meu pai, apesar do meu pai morar, né, quase praticamente do lado da minha casa, ele passou mal. E aí o meu vizinho estava em casa, jovem ainda, levou a UPAM, prestou o primeiro atendimento, me ligou e falou, Karina, eu estou ligando para você, mas você vem com calma, porque o primeiro atendimento já foi prestado. Ele já está no PAN aqui perto do lado da casa, eu botei ele num táxi, ele já está sendo medicado, vai fazer até o teste de Covid para ver o motivo, colocou ele no soro, então você vem com calma. E eu achei aquilo fantástico. Por quê? Por mais que eu saísse rápida do trabalho, eu jamais conseguiria dar um pronto atendimento. Ele é da família? Não. Ele é vizinho. O que ele fez aparece na mídia? Também não. Mas naquele momento foi um tipo de ação fantástica, porque eu não sei como seria se não tivesse o pronto atendimento, né? Ou quanto, ainda que não fosse nada grave, o quanto demoraria até. Então, às vezes, eu acho que essa sensibilidade que a gente precisa ter, ele apareceu na mídia porque ele levou meu pai para o hospital? Claro que não, gente. A vizinhança sabe que ele fez isso? Também não. Mas foi uma atitude, né? E ainda o cuidado de dizer, olha, vem com calma. E quando eu cheguei no PAN, saí do trabalho, correndo, cheguei lá, falei, o que me resta fazer? Só voltar para casa. Já estava todo o protocolo de ajuda. E aí a gente começa a ver quantas ações a gente pode fazer no condomínio, na vila, na vizinhança, né? No local onde a gente mora, e que muitas vezes isso não vai aí aparecer, né? É isso aí, a Karina falou tudo, né? E essa questão de ser famoso, até a questão do próprio vídeo da família Schumann, o pessoal pode levantar a seguinte questão, né? Quando eu vi, mas eles têm um barco, eles são uma família que velejam, têm recursos financeiros, mas isso aí é o talento que eles têm e entregam enquanto família, juntos, fazendo um benefício nessa rede que todos vocês aí já colocaram muito bem. Despertando, né, ajudando a sociedade a despertar para essa necessidade, né? Então, a gente vê aí que também tem essa questão desse ponto de vista que a gente deve ter aclarado, né, e saber que todos nós estamos envolvidos nessa rede, que até ontem foi muito bem mencionado, a questão do dever, né, que é a obrigação moral de cada criatura para consigo mesma, em primeiro lugar, e em seguida para com os outros, né? Formando toda essa rede aí. E é na família aí que a gente vê isso. Tem outras famílias também que são famílias que trabalham juntas, negócios de famílias que contribuem para empregar várias pessoas na sociedade. Hoje em dia, com a dificuldade da pandemia, a gente vê muito isso. Pessoas que perderam seus empregos conseguiram se recompor, né? Montando pequenos negócios, microempresas e empresas familiares também, conseguindo aí se sair, né, da dificuldade, vencer o momento e tornar a se recompor, a se refazer. Nós vemos isso também contribuindo, não só para eles, mas também de uma maneira geral aí para todo o entorno. E vemos muito nessa questão também de intempéries, de acidentes, talvez de situação em relação à natureza,
hoje em dia, com essas enchentes que tem, com esses deslizamentos de terra, né? Principalmente nas áreas mais carentes, nas comunidades, nas pessoas que moram em comunidades em morro, ou até mesmo nas cidades, né? Como Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, a gente vê aí com essas intempéries do tempo, né? Da natureza, né? Como o próprio aí o Eduardo falou para a gente, tem coisas que a gente ainda não consegue realmente, não é do nosso domínio, né? Mas faz parte das leis naturais, né? E aí, quem é o primeiro socorro, como a Karina falou aí, que chega ali naquela região, que vai ali do lado para salvar a gente daqueles escombros, para ver se tem? São as próprias famílias que residem ali, que estão vivendo aquela situação. São eles mesmos que se mobilizam, primeiramente, para realizar esse socorro. E, às vezes, famílias até que estão também com as suas casas ali, naquele momento, correndo esse risco. Mas, no primeiro momento, no primeiro impulso, o que vem é eles se ajudarem solidariamente, comovidos ali, envolvidos com a dor do outro, né? Então, a gente vê isso também. Apesar de a gente saber que as instituições profissionais da área de salvamento recomendam que a gente vá para lugar seguro, que a gente, até para prestar os primeiros socorros, tem que ser os especialistas médicos, os bombeiros que chegam em primeiro lugar, mas mesmo assim, não há, no primeiro momento de reagir, as famílias que estão ali vivendo aquele drama não conseguem esperar, porque o primeiro impulso é ajudar, é salvar, é prestar aquele socorro imediato até que chegue alguém mais recomendado para fazer e para dar mais força. Então, a gente vê várias maneiras, como vocês já falaram, de a gente contribuir, né? Partindo aí de cada um, de cada grupo, né? Familiar. E aí a gente vê mesmo, eu falei nas leis, né? Universais, as leis naturais, a doutrina espírita nos esclarece muito bem sobre essas leis, que nada, nenhuma folha cai, nada acontece sem que Deus assim o permita. Nós espíritas acreditamos nesse Deus perfeito, né? Nesse Deus que não deixa que nada venha, a não ser que seja para nos esclarecer, nos ensinar, para que a gente evolua. Como é que a gente pode, nesse momento de crise, de dor, né, observar a lei nesse momento de aflição? Como é que vocês acham que a gente pode fazer isso? É fácil observar a lei nesse momento de aflição? O que vocês acham, gente? Aliás, que lei a gente está falando? Bom, a gente está falando aí de que leis? Eu falei de Deus, da criação de todo o universo, as leis imutáveis da natureza, as leis divinas. Vaninha, aí você responde, era para eles responderem. Ai, meu Deus, eu sou assim mesmo, gente. Eu tenho que parar de falar muito, eu falo muito. Brincadeira, minha amiga. Eu falo mesmo, Karina, tá certo. Família é isso aí, a gente tem que se ajudar. Vânia. Faz parte. Fala, Vânia, querido. Fala, Edmilson. Aí você está usando a lei de conservação, de amor e caridade. Olha, já veio um complemento maior, é mais explicadinho, tá vendo? Mais esmiuçadinho. É isso mesmo. Existem várias leis naturais que são imutáveis, não é isso mesmo? Né? Então, a gente vê aí essa questão. E depois de que a gente já percebeu isso, já se conscientizou disso, como é que a gente vai agir? Agora eu não vou falar, não, vou ficar muda, hein? Quero ver alguém falando. Como é que a gente vai agir? Ih, apareceu apareceu um spoiler aí do lado. Tirei rapidinho. A gente sabe que as leis de Deus existem, né? Aí, pergunta 4, né? O que a gente faz no momento de aflição, sabendo dessas leis divinas? E a gente age como? O que a gente faz? Quais seriam os momentos de aflições sociais que a gente teria? Que fazem parte das leis. O Edmilson já deu uma dica, falou lei de conservação, lei de caridade, justiça. Posso dizer aí que uma enchente está dentro das leis naturais? Tem que acontecer? Uma enchente está dentro das leis naturais. Agora, nós temos
Está porque faz parte da natureza a precipitação da água em volumes variados, né? Não existe uma regra na natureza. A natureza é dinâmica, né? Às vezes a gente faz aquela ideia de que a natureza é estática, que tudo deveria ser conservado, mas a natureza não se conserva, a natureza sempre se modifica, é a lei do progresso, né? Agora, nós temos uma inteligência, uma capacidade de planejamento para tentar minorar os possíveis prejuízos que uma enchente possa causar, até a partir do nosso próprio comportamento em relação ao meio que nos cerca, por exemplo, jogar lixo na rua, essas coisas assim, né? Conscientizando as pessoas ao lado, coisas assim. Muito boa aí a contribuição do Eduardo, porque ele trouxe para a gente que existe uma diferença entre um fenômeno natural que a gente não tem uma provocação direta, né? Por exemplo, de tsunami, e existe uma enchente que, embora seja um fenômeno natural, nós podemos agravar ou melhorar com o lixo, com um monte de coisa. Mas, seja qual for a razão, o fenômeno aconteceu, o tsunami, o terremoto, a enchente, o incêndio, ou qualquer tipo de abalo. Como é que a gente age como cristão? A gente faz o quê? Fica paradinho na nossa casa em prece? Para que servem esses eventos? Que a gente acredita que tudo tem um objetivo, uma finalidade. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Vê tudo o que acontece, e aí? Botar em prática, né, o Evangelho de Jesus, com a caridade, ajudando, servindo, orando também, claro, mas também procurando aqueles canais, aquelas instituições que fazem entregas, que a gente possa também, né, contribuir com os nossos donativos, se integrar, né, em todo esse tipo de ação que possa minimizar, né, o efeito dessas tragédias na vida das pessoas, né, que a gente está vendo aí ontem, né, hoje acontecendo isso. Né? Lógico que o Evangelho de Jesus, fazer o Evangelho no lar, estar em prece, orar por essas pessoas é fundamental, mas, acima de tudo, botar o amor em ação, né? Caridade em ação. A Severina colocou aí solidariedade no chat, tem toda razão. Fala, Vaninha. É isso mesmo, né? A gente já consegue ter ciência, né? Pelo menos saber, né? De todos esses recursos, todas essas maneiras que a gente pode agir enquanto cristãos. E a doutrina espírita ela nos revela claramente que somos espíritos imortais, filhos deste Deus de amor, que nos criou para ser luz, né? Para estarmos aí, aurirmos a nossa posição de perfeição relativa, né? E que a gente está encarnado aqui na Terra, né? Para isso, para se melhorar, né? E não só nós, mas contribuir com toda a parte que nos cabe na obra da criação. Isso nos eleva lá à questão 132 do Livro dos Espíritos, motivo das reencarnações, né? Então, a gente tem essa consciência à luz da doutrina espírita, né? E aí isso nos ajuda muito, como agir. Vocês citaram bem, o Evangelho nos dá essa visão de vida futura, a imortalidade da alma, que é com que faz que a gente batalha cada dia aí para poder se melhorar, viver em família, né? Ajudando o nosso primeiro ninho ali, o nosso primeiro ninho desse melhoramento, de desenvolver as nossas potencialidades aí divinas, e também essa família que vai agir já, quando encontra essa harmonia, refletir aí em toda a sociedade, em todo o nosso planeta, onde vivemos. E a gente falando, né, Vânia, do que a gente pode fazer depois que a coisa acontece, mas a gente tem que pensar naquilo que a gente pode fazer antes, para que não aconteça, né? A educação de viver bem no meio ambiente, para que, pelo menos, quando venha, esses impactos não venham tão forte, né? Porque o escândalo é necessário, mas ai daquele porque vem o escândalo, né? Isso é muito bem. E a gente deve... Fala, querida, pode falar. Então, eu ia falar, mas a Luísa sempre lê os pensamentos dos outros, então tem uma pessoa aqui, o Edmilson,
seu Edmilson, ele e dona Nilza, eles contribuem muito. Talvez sejam os primeiros aí que a gente sabe, que principalmente a gente que é ligado ao meio ambiente, que é ligado a essas campanhas de escola, a gente vai lá, não é, seu Edmilson? Olha, eu estou precisando aí de 10 calça jeans e tal, de reciclagem. Então, aquele bazar maravilhoso que nos ajuda quando a gente vai sair em caravana, eu e Dora, e enchemos lá a paciência do seu Edmilson e dona Nilza. Isso é uma contribuição muito, muito importante para tudo isso que a gente está falando. É você reciclar, reutilizar, fazer aquele bazar maravilhoso, vender, porque você está reutilizando uma coisa que para um vai virar lixo e para outro vai ajudar bastante. Então, eu já teve épocas na minha vida da gente ir lá no Arautos, pegar 20, 30 calças, jeans, e sair distribuindo para aqueles que não tinham condição de comprar. Isso é uma coisa importante que o seu Edmilson sabe fazer muito bem. E achei uma questão você lembrar disso, Valéria, porque a gente lembra que no Evangelho tem um capítulo falando dos infortúnios ocultos. Então, existem muitas famílias vivenciando dramas e dificuldades que, às vezes, os projetos sociais eles não chegam. Né? Então, aquela família, às vezes, a família está lá no cantinho e nem sabe. Então, a casa espírita e cada um de nós pode, às vezes, dar uma ajuda naquela pessoa ali que está passando por uma grande dificuldade e que não está envolvida em um projeto. Né? Muito bem. Então, a gente já viu, né, que em família a gente começa, em família a gente também evolui, como vocês falaram bem aí da lei, né? E a gente reflete isso em todo o ambiente, em todo o meio onde a gente vive, que nós somos componentes dessa sociedade aí, né? Então, a família regenerada, é claro, a família evangelizada, é claro, que contribui aí para o mundo. E não se trata, eu já falei, não se trata de rótulo religioso, mas sim da questão de você estar em consonância, de estarmos em consonância com as leis universais, com as leis da natureza, que são as leis divinas. Então, a doutrina nos esclarece bem em relação a isso, e isso nos auxilia importantemente a renovar as nossas esperanças e perseverar. Não é isso? Né? Então, meus amigos, eu vou perguntar a vocês aí. Vocês têm mais alguma coisa a falar sobre essa atividade ou a gente já pode passar para outra? Eu quero falar. Fala, queridinho. Fala, meu amor. Aqui no interior, as pessoas têm por hábito de socorrer as pessoas, né? É difícil, aqui não tem nem mendigo, né? Porque acho que tem uma questão de dignidade, de honra na comunidade que assiste as pessoas. Mas teve uma época aí que uma amiga minha, que era diretora de um CEP aqui, eu, quando cheguei a namorar no Rio, quando eu encontrei com ela, eu estava desesperada. Uma criança havia morrido de desnutrida e era vizinha do CIEP. E ela falou assim, Elisete, o que aconteceu? Eu não soube. Uma pessoa morreu do meu lado e eu não soube. Então, a gente vê que a sensibilidade das pessoas, às vezes, chega ao máximo, né, da sua própria condição de humanidade. A gente não gosta de ver determinadas coisas, ou então a gente sofre muito, né, como essa minha amiga. E hoje eu me peguei também sofrendo muito com o que aconteceu lá em São Paulo, quer dizer, não está acontecendo em São Paulo. Eu me coloquei naquele lugar e eu fiquei em lágrimas vendo aquela situação em que a gente procura se autossocorrer através da prece, porque a desesperação também não leva a lugar nenhum, né? Então, a prece, nesse momento, nos acalma. E a gente sabe que isso vai até eles. E quando eu vi um casal, eu não sei se vocês viram, um casal de enfermeiros suspenderam as férias, que eles estavam muito bem, obrigado, e foram para lá. O que eles fizeram lá? Com a técnica que eles conhecem, porque o pessoal estava fazendo tudo no ensaio e no erro. Eles foram lá com aquela capacidade de entender e como estabelecer prioridades e dar assistência mais correta e adequada. Eles foram lá, foram distribuir serviços, orientar as pessoas
e as coisas foram se resolvendo. Eu penso que a gente assim não tem essa condição de atender, de ali botar a mão na massa, como esse enfermeiro, né? E também não deve se desesperar, que nem a minha amiga. Mas a gente deve ter ciência de que aquilo que nos cabe fazer a cada dia, no caso das enchentes e tudo isso que está ligado à natureza, a gente pode, sim, reciclar o lixo. Né? Eu faço isso aqui em casa e tenho a colaboração dos meus netos. E aonde eu vou, eu faço isso. Porque se a gente não tomar isso como um hábito saudável e deixar de pensar que meu vizinho aqui não faz, né? Mas a gente precisa fazer, porque eu aprendi a fazer justamente pela consciência que tomei através dos conhecimentos. Eu acho que a gente está tomando também uma consciência agora que a gente precisa fazer isso. A gente não vai fazer igual o casal, a gente vai pegar um barco e lá. Mas aqui a gente pode fazer a reciclagem de todo material que pode ser reutilizável e isso não ser jogado na natureza, né? Porque a natureza fatalmente vai devolver para nós. É isso. É isso mesmo, Elisete. E até tem um trecho que fala aqui para a gente também, né? Uma das obras espíritas, que todo mundo tem as suas aptidões para colaborar na seara do bem. A aptidão dessa família, desse casal era o barco, mas as outras, nós outros temos cada um os nossos recursos de poder colaborar nessa rede aí de solidariedade e do bem, e principalmente nessas horas de crise. Né? Isso é importante a gente saber também. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente já pode passar para a próxima atividade. Podemos? Podemos, Chacarina, passar para a próxima atividade? Sim. E, gente, olha só. Eu acabei de receber no Zap e estou divulgando. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa história, hein? Principalmente nos grupos aí das redes sociais aí de família. Olha só. A minha cachorra resolveu se manifestar agora. E aí, então, a gente vai pensar bem aqui juntos agora. Eu quero saber aí de vocês. Se isso que a gente acabou de receber aqui no Zap é fato ou é fake? Está parecendo até um programa que a gente conhece, né? É fato ou é fake, gente? Vamos lá? O que eu acabei de receber no Zap? E já estou divulgando para o grupo da família. Vamos lá. Uma mulher chamada Tereza nascida no ano de 1900, numa cidade do interior, de família extremamente católica e praticante. Casa-se aos 19 anos com um senhor espírita. Foi mãe de 11 filhos. Fica viúva aos 39 anos de idade. Passa por muitas dores e sofrimentos para criar seus filhos, mas sempre se mantendo firme nos postulados cristãos. Essa mulher perde 6 dos 11 filhos ao longo de sua vida e ainda consegue superar um tumor na perna. Torna-se espírita por conta da influência dos amigos de seu falecido esposo e trabalha intensamente na divulgação e vivência da doutrina consoladora. Desencarna em 1976, na mesma cidade onde nascera, deixando um grande legado exemplar para todos nós. Gente, essa notícia é verdadeira ou é falsa? O que vocês acham? Como saber? Como nós podemos saber? Hã? Como saber? Nós podemos saber? Então, quero ajuda aí dos universitários. Como nós podemos saber? Ih, gente, o pessoal está pensando a beça, olha. Estão pensando É sempre bom tentar confirmar com outras pessoas, né? Se conhecem esse caso. Se é desconhecido para nós, pode ser conhecido para outra pessoa, né? Não tem Nós não devemos fonte. acreditar cegamente no que a gente vê. Isso, inclusive, é um princípio espírita, né? Com relação
as mensagens mediúnicas até? Principalmente porque não tem nenhuma fonte, né? Não tem nenhum detalhe, está dizendo da história dela, mas não diz qual foi o autor, se o autor é confiável, de onde saiu essa notícia. Mas mesmo assim eu vou perguntar para ele, mas fala aqui, ó, em nome da doutrina espírita, doutrina consoladora. Será que ela não merece credibilidade? Eu já divulguei no grupo da família. Olha, pelo que o Kardec colocou para a gente deve ter sempre um pé atrás. Nós não devemos acreditar por causa do médium, né? Pelo nome que ele tem, pela respeitabilidade dele, pelo nome do espírito também não faz diferença nenhuma. A gente deve analisar a mensagem e esperar uma concordância universal no ensino dos espíritos, quer dizer, que outros corroborem aquela mensagem, né? A gente não pode aceitar assim de primeira, não. Bom, então, meus queridos, baseado aí no que o Eduardo falou para a gente aí, eu quero saber de vocês. Vocês acham que é verdade ou que é mentira? A gente já perguntou como saber, não saber. Quem acha que é verdadeira essa história? Poxa, posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Olha, o Kardec diz que é melhor você abandonar 10 verdades do que admitir uma mentira, porque em cima de uma mentira se forma um sistema. Então, eu, a princípio, não aceitaria, esperaria uma confirmação. Vou jogar uma pimenta aqui, Vaninha. Vamos lá. De fato, Kardec fala isso, a gente tem toda a razão. A gente tem que ter um cuidado absurdo, né? Porque muitas vezes se divulgam mensagens que não são verdadeiras. E muitas vezes já foram divulgadas mensagens em nome da FEB, né? Em nome do Divaldo, e muitas coisas que não eram verdade. Agora, vamos pensar uma outra coisa. A gente aceita que isso não temos uma fonte só em olhar esses dados. Mas vocês acham que essa história é possível? Será que alguém pode, né? Vamos olhando, é possível uma pessoa ter, gente, tumor na perna, ter 11 filhos, ficar viúva e ainda por cima se dedicar à doutrina espírita? Primeiro critério, será que essa história faz sentido? É possível existir um espírito que passe por isso tudo e ainda trabalhe? Karina, nós temos o exemplo do Chico, né? Nós temos o exemplo do Chico, que Chico passou, e outros mais aí. Para mim, eu acredito que possa ter aconteceu sim. É possível. A Severina está colocando, eu estou junto com a Severina. Tem 11 filhos, tá? Nós temos exemplo do Chico. Mas Chico não tinha 11 filhos. Sim, olha só. Sim, pode não ter tido filho. O que nós somos do Chico? Nós não fomos filhos de Chico? Tá certo. Estou gostando de ver aí. Chico, pelo amor de Deus. Olha só, nós estamos analisando de dois lados. Primeiro, se essa história é uma história verídica, isso é um fato. Agora, se é uma história que traz uma mensagem, é outro fato. Então, são duas coisas aí. A história é verídica, eu concordo com o Eduardo, não sabemos. Agora, a mensagem aí pode ser aproveitada? Pode ter acontecido? Pode, é outra coisa. Então, agora, a segunda é essa, se a gente acha possível que uma pessoa do interior que se casa aos 19 anos, fica viúva aos 39, tem 11 filhos, ela perde 6 dos 11 filhos ao longo da vida, então é um sofrimento atroz. Porque 11 menos 6 dá quanto? 5. E ainda tem um tumor na perna. E, além de tudo, ela se torna espírita e trabalha na divulgação. A outra vertente, que realmente o que o Eduardo falou aí está perfeito.
tem toda razão, mas a gente está querendo pensar se é possível passar por um sofrimento Claro desse que é. atroz e ainda assim levantar a Claro. bandeira do evangelho. Claro que é. Eu também acho que é possível. Quem Doutor mais? Bezerra de Menezes passou por uma coisa um pouco parecida. Ele teve muitos filhos e perdeu vários filhos, sofreu muito com isso, e foi político, empresário, espírita, presidente da federação, e um monte de coisa que, se eu falar, não paro mais. É isso. A Severina está colocando aqui que lembrou de Benedita Fernandes. Olha só, um vulto espírita, aí como lembrou do doutor Bezerra também. Gente, então vamos lá. Vamos na conferência aí do nosso raciocínio aí, Karina? Vamos lá. Revelando, vamos revelando. Vamos revelando aí se é fato ou é fake. É fato! Aê! Realmente é possível e é verdadeira essa história. É possível e é verdadeira, é fato. Mas a linha de raciocínio que vocês fizeram é maravilhosa. Eu não preciso nem... Vamos acrescentar só mais as informações aí para ficar mais completo, né? Vamos lá. Tereza Polete de Brito. Alguém conhece essa senhora, Tereza Polete de Brito? Alguém pode falar alguma coisa sobre ela? Tirando que eu já informei, claro, né? Alguém sabe quem é Tereza Polete de Brito? Ela Quem souber, pode levantar a mão e falar. Elisete eu sei que sabe, com toda certeza. É para falar ou não? Pode falar, Elisete. Ela ditou o livro Vereda Familiar, através do Raul Teixeira. Isso aí, pode continuar, Carininha. Agora ficou fácil. Vai, Carininha. Tem mais, Carina, ou não? Tem aqui, olha, só para as nossas informações, olha aí. Tereza, seu nascimento e sua situação, que a Elisete já falou. Tereza Polete de Brito nasceu na cidade de Pirassununga, no estado de São Paulo, dia 7 de junho de 1900. Tereza Polete, católica fervorosa, veio a consociar-se em abril de 1919. Ela é contemporânea, né? Nossa, é contemporânea de Bezerra também, que vocês mencionaram aí. Com o senhor Antônio de Souza Brito, militante espírita que frequentava o Centro Espírita João Batista, na cidade de Araras, dirigido, à época, pelo doutor Roberto Mercatelli. E ela foi mesmo mãe de 11 filhos. Aos 39 anos, ficou viúva, iniciando-se em um período de ingentes sacrifícios para criar os filhos e bem conduzir a sua grande família, agora formada por 8 filhos, pois 3 deles já haviam desencarnado, um vitimado pela sífilis e 2 que eram gêmeos pelo pênfigo foliáceo, que também é conhecido como fogo selvagem. O sofrimento teve o poder de burilar sempre mais essa valorosa mulher, fadada aos grandes testemunhos, pois mais tarde sofreria novamente com a desencarnação de outros 3 filhos, Ofélia, Jesuíno e Alcides. Nos momentos de grandes dores, Teresa costumava bendizer o nome de Jesus com venerável respeito, crendo-se favorecida pela misericórdia divina que lhe concedia as oportunidades dos testemunhos como provações necessárias para o resgate de suas faltas pretéritas. Vamos lá? A vida exemplar, o Espiritismo e Bezerra de Menezes. A sua conduta foi sempre um exemplo de vida cristã junto à família, perante os amigos e até mesmo diante de desconhecidos que batiam à sua porta em busca de socorro, sendo muito deles recolhidos ao aconchego do seu próprio lar, onde eram repartidas as migalhas para o sustento diário. O Espiritismo alcançara a sua vida e aceito com carinho e ativamento. Iluminava mais e mais a vida de lutas de Teresa. Aos poucos ia se aclimando aos seus conteúdos, verificando quanto de verdades e de consolação sobejam nos seus ensinamentos. No começo da sua vida espírita, um episódio muito bonito e importante marcou fortemente a sua crença. Que episódio foi esse? Desde os tempos de católica, ouvi o esposo comentar com entusiasmo
e reverência a respeito da equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes e do seu atendimento aos doentes necessitados de ajuda, sendo ela portadora de um tumor na coxa do tamanho aproximado de um ovo de galinha. Ocorreu-lhe a ideia de apelar para o doce médico dos pobres, já que dificuldades financeiras e os recursos limitados da medicina local não lhe permitiam maiores esperanças. O tempo seguiu seu curso. Durante o período de resguardo em virtude do nascimento de um dos seus filhos, uma noite de sono mais profundo, a cirurgia foi realizada de fato, sendo extraído o tumor e ficando à amostra a concavidade de onde ele saíra. A rogativa dirigida ao Dr. Bezerra de Menezes e o seu atendimento reforçariam definitivamente a sua fé e o seu engajamento no trabalho espírita, que nunca mais cessou em toda a sua existência. O sanatório, a desencarnação e as mensagens. Não obstante a vida de Teresa de Brito estivesse marcada sempre pela dor proveniente de imperiosas provações, ela ainda encontrava tempo e disposição para outras realizações nobres fora do lar. Juntamente com um grupo de espíritas pioneiros, tendo à frente o Dr. Roberto Mercatelli e a sua esposa, Dona Geni Vilas Boas Mercatelli, Dr. Lauro Michelin, né? Senhor Sebastião Crepchi, todos os nomes assim bem bonitos, e outros. Teresa de Brito colaborou na criação do Sanatório Espírita Antônio Luiz Saião, de Araras, que lançou sua pedra fundamental em 31 de outubro de 1950 e recebeu o seu primeiro paciente em 21 de setembro de 1956, e que até hoje funciona, ampliado e dotado das mais avançadas técnicas para o tratamento psiquiátrico à luz da doutrina espírita. Vamos lá? Com o reconhecimento do trabalho das primeiras horas de Teresa, a atual diretora do sanatório, tendo à frente o confrade Arceu Scanavini, inaugurou uma ala feminina com seu nome, numa justa e fraterna homenagem ao esforço e à atuação de alguém que soube superar as próprias lutas na pregação do amor através de uma vida inteira de dedicação e de fidelidade a Jesus. Após 76 anos de uma frutuosa existência, desencarna Teresa de Brito, em Araras, em 2 de julho de 1976, levando consigo a palma de toda uma vida modesta e dignificada pelos exemplos superiores e oferecidos nas ações de cada dia. Essa história está lá no livro, né, como a Elisete falou, Veredas Familiar, porque minha tela está ruim, senão eu mostrava a capa para vocês. Veredas Familiar, pelo espírito Teresa de Brito, psicografia de José Raul Teixeira. Então, tudo que vocês comentaram aí, eu só contei a história na íntegra, que aí vai dar aval. Se eu colocasse tudo, ficaria fácil saber que a história era fato, né? Mas, realmente, tudo que vocês comentaram, né, tem essa grande importância de ser observado. Na dúvida, a gente não divulga, porque, às vezes, muitos conflitos se tornam de grande porte, impedindo o nosso progresso, começam nos grupos de família com divulgações, né, de fake news, como a gente fala hoje, né? E também a questão, né, do nosso compromisso enquanto espírita. Nós temos um compromisso com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós, espíritas, temos esse compromisso, enquanto cristãos, com a verdade, né? Então, essa história foi para ilustrar e falar aí da gente que, como vocês mesmos disseram, é possível. Na dúvida, não divulgue, né? Na dúvida, a gente não vai contribuir, né, atravancando o nosso próprio progresso e, consequentemente, aí, da sociedade, né? Então, isso aí é muito importante para todos nós. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre a dona Teresa de Brito, sobre alguma colocação a mais aí nessa atividade? Eu. Quem não lê, a justeza, né, dos textos, né, que ela traz, ela fala da família, ela fala
exercício de paz no lar, ela fala do carnaval, ela fala de uma série de coisas que a gente vendo agora a biografia dela, que eu li, mas não prestei tanta atenção. Fui obrigada porque você fez isso, vai. Aí a gente vê que tem a ver com a própria vivência dela, né? Isso diz respeito à espiritualidade, né? Benfeitora, né? A gente também precisa estar vendo quem são esses espíritos que às vezes se comunicam e que estão dando seus nomes, e a gente toma por verdade uma fala que eles estão dizendo só porque eles se dizem às vezes espíritas e na realidade não são. Eu já vi até colegas aí da Karina escrevendo livros, e quando a gente vai ler, tem verdade, sim, mas tem cada inverdade, assim, de chocar. A gente que estuda a doutrina espírita choca o nosso sentimento, e a gente fica preocupado, porque eles dão cada jargão que às vezes detona, na realidade, detona a doutrina espírita. E, para isso, a gente deve estudar a doutrina espírita, as fontes básicas, para saber fazer essa seleção e extrair o joio do trigo. Podemos ler tudo? Devemos. Reter o que é bom, sim, mas tomar cuidado também com essas obras que, às vezes, a gente tem contato com elas e que, às vezes, destrói, não vai destruir a doutrina espírita, mas vai atrapalhar a nossa condição, a própria divulgação da doutrina espírita pelo elemento que ela traz, né? De ser espírita, e não é. A gente precisa também ter essa preocupação, porque nós somos divulgadores da doutrina espírita, uma vez que a gente estuda e tem o propósito básico, né? A melhor coisa que a gente pode fazer pela doutrina é divulgar. Então, que a gente procure as obras que sejam realmente espíritas, e não se deixar levar pelo romance que alguns autores trazem e detonam a doutrina espírita. Tem coisas que não tem nada a ver. E a Elisete falou muito bem, é por isso a importância que a FEB e a Federação Espírita Brasileira faz sobre essa campanha, né, de a gente poder estudar, né, através de livros que já foram revisados pela própria FEB. E o CERJ também dá continuidade, que é a nossa federativa aqui do estado do Rio de Janeiro, também dá essa continuidade para que a gente tenha esse cuidado. Não confundir, porque realmente a Elisete falou bem, a doutrina espírita ela é a verdade, ela não vai ser destruída. Mas nós que somos o movimento, o componente do movimento espírita, podemos atrapalhar aí, atravancar o progresso ao divulgarmos essas notícias falsas. Então temos que ter esse critério aí, como a Elisete bem falou, né? Então é isso, meus queridos. Muitas vezes a gente recebe essas mensagens, né, que a gente sabe que o fundo é que é mais importante, né? Não a forma, né? Muitas vezes a gente pode até tirar, porque às vezes vem escrito mensagem de Dr. Bezerra, e a gente muitas vezes lê e percebe só pela leitura que não é bem assim, né? Por algum tipo de pensamento, algum tipo de palavra, algum tipo de conceito, né? Mas no caso desse vídeo aí que passou, né? Quer dizer, a Tereza não tinha sobrenome, então podia ser qualquer Tereza, né? A gente não tinha como saber realmente se existiu ou não, mas o interessante, o que se falou, né? Mas se é possível aquilo acontecer, sim. Agora, se você chega lá embaixo e coloca livro psicografado por Chico Xavier, aí já não é legal, né? Mas pelo conteúdo, né, que é moral, que a gente pode tirar um ensinamento, é válido. Eu, muitas vezes, já peguei mensagem e tirei lá, estava lá dizendo que era dedicado a alguém lá, e aí eu tiro, né? Mas a gente bota assim pelo conteúdo, né? Agora, quando a gente sabe que tem uma origem mesmo fidedigna, isso tudo bem, a gente passa, mas se a gente não sabe, no caso dessa mensagem da Tereza aí, eu poderia sim passar perfeitamente, porque tinha um fundo moral, fundo bacana, né? Agora, sem nome, vou botar ali dizendo que estava no livro tal, se eu não sei qual é o livro, né? Exatamente. Mensagem anônima, autor desconhecido. Pronto. Exatamente isso. A gente tem que ter cuidado com essas mensagens que vem escritas assim, autor desconhecido, né? Eu boto até quando é da minha cabeça, eu escrevo da minha cabeça, autor desconhecido. Também se souber que sou eu, ninguém vai querer ler, né? Aí eu boto assim também, autor desconhecido. Pronto. Mas é isso, gente. Vocês falaram e comentaram muito bem. O importante é a gente conhecer, pesquisar em fontes seguras, é isso que se fala em relação à fidelidade doutrinária, né? Não é sair dando cartecada em ninguém, não. É pesquisar em fontes seguras, reavaliadas,
e tenham realmente as suas referências, né, para que a gente possa saber distinguir o que é doutrina espírita e o que é a falha humana, que somos nós no movimento espírita em aprendizado, né, incluindo aí a nossa própria evolução aí e a família, né, sempre, né, como primeiro convívio ali de grupo para que a gente possa fazer isso, né? Então, é isso. Carininha, O Wellington fez um comentário legal. Sim. Cadê? O que é facilmente perceptível como falso pode afastar as pessoas. Sim, muito bem. E a Luísa acabou de fazer um outro aqui também, que já apagou aqui da minha telinha. Só foi o outro que ela fez, o comentário aqui. A forma não é nada, o conteúdo é tudo. Muito bem. Tem algum comentário do YouTube? Tem, Valerinha? Deixa eu ver aqui. Um momentinho. Aninha, enquanto ela vê, depois a gente passa o nosso vídeo e a avaliação. Sim. Perfeito. Oi? Tem, Valerinha? Desculpa, não te ouvi. Olha, aqui a Aninha fala que a notícia não revela as fontes também. Aí depois falou que, bem lembrado sobre o que o Eduardo falou, para analisarmos os fatos. Aí depois ela diz que já escutou vários casos assim, em consultórios médicos, pessoa do Norte e Nordeste, na maioria. Na maioria, a gente vê esse tipo de caso muito em interior, né? E a Maria José também diz que é possível, quando você perguntou se a história era verídica ou não, se havia possibilidade. Depois a Aninha continua dizendo que um belo exemplo de vida e de resignação. Muito bom, obrigada pela participação aí também do pessoal do YouTube. Estão atentos aí, obrigada, gente. É isso mesmo, colaboração importante de todos. Né? Então, agora, Carininha, vamos seguir aí o roteiro, querida. Isso, o nosso vídeo aí, né? Vamos lá. A hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, Tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Fácil fingir que não há o que fazer e que alguém um dia vai resolver. somos todos parte de algo bem maior. E no fim, queremos só amor. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Faz
mas é preciso ver que ele é seu também. Temos que entender pra mudança acontecer. Você também precisa querer. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Amor ao mundo. Não precisa ir longe. Procure ao seu redor. Assim a gente faz o mundo Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe. Procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Eu e você Podemos muito. somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe. Procura seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. A gente sabe que é preciso de alguém pra contar. Quando acordamos, queremos mais um pra compartilhar. Os nossos sonhos, as tristezas que o tempo nos trouxe são alicerces pra dar força e esperança hoje. Todos nós somos um mundo unido em amor. E quando essa canção bater, ninguém sentirá dor. Temos a luz pra estrada escura que o mundo caminha. Um sinal que te ajuda a achar tudo que se perdia. Não haverá mais obstáculos pra tropeçar. Vamos reconstruir a paz quando o tremor passar. Somos o mundo, no fundo a esperança existe. Vamos lutar pra essas crianças não crescerem tristes. Mundo melhor. Eu e você Podemos muito. somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Amor ao mundo. Não precisa Mundo bem melhor. Somos amor. Somos amor. Somos mundo. Somos a luz que alumbra com a Muito bom, muito bom. Lindo, né? Eu me emociono. com esse Lindíssimo, vídeo. maravilhoso. Parabéns. Muito bom. E isso aí vai nos dar assim uma energia agora. A gente já está se encaminhando, é claro, para o final do nosso encontro, né? Encerrando o nosso ENEP aqui. E hoje é o dia, né? Que a gente sempre encerra com aquele que
É a luz do mundo, né? Que nos ensina e nos exemplifica. Então, convidando a tia Karina aí para continuar aí, para a gente poder. A gente vai fazer uma avaliação muito breve. A gente vai colocar aqui no chat. Vocês só precisam colocar em uma palavra como foi esse ENEF para vocês, né? Quem só veio hoje, avalia só hoje, tá? O link está aqui do lado. Acabei de colocar no chat. Só clicar e colocar aí a palavra que representa ou hoje ou quem vem nos outros dias esse ENEF. Mas está no chat aqui também do Zoom, só no meu não apareceu. Ih, peraí, eu botei uma no pessoa, YouTube. não botei... Perdão. Pronto. Agora foi. Agora sim, a gente pode falar. Escrever. Depois a gente encaminha para a nossa mensagem. Quem não conseguir abrir o link aqui no Zoom, pode escrever no próprio chat aí, sem problema nenhum. Se escrever direto no link, fica mais bonitinha a nuvem de palavras. Porque a nuvem fica lá registrada. Se não der, a gente põe do jeitinho que der. É isso aí. Espera aí. O importante é todo mundo participar aí, colocar aí sua palavrinha. Isso, espera aí. Ok. Pronto. Pronto. Já estou vendo aqui, maravilhoso, emocionante, produtivo. Já foi todos conseguiram? Já tenho aqui algumas palavras, que aí quando eu ver o projeto para vocês. Tá? Parece em inglês, mas é só digitar a palavra. A gente precisa entender inglês, não. Só digita ali a palavra, já está bom. Nós temos aí 6 participantes. A minha internet está ruim mesmo, eu não consigo abrir o link. Tá bom. Mas a gente vai botar aqui o que... Só para vocês verem, que acho que também, né? É bom todo mundo ver o que os outros escreveram também, que cada um aqui participou. Aqui no YouTube estão falando maravilhoso, maravilhoso, emocionante. Ok. Olha. Enriquecedor. Peraí. Olha. Educativo. Muito bom. Gratificante. Opa! Só coisa boa. Ótimo. Então, aqui foram algumas, né? Gratificante, excelente, maravilhoso foi o que mais apareceu, emocionante e produtivo. E a gente só tem a agradecer, porque não teríamos tantas palavras bonitas se não tivesse a contribuição de cada um de vocês aqui, né? Então, gente, a gente agora vai para a nossa mensagem final, para, a partir dessa mensagem, a gente já se encaminhar aí para a nossa prece, tá? Todos estão vendo? Quer ler, Vaninha? Eu estou aí, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Não? Eu não estou ouvindo vocês direito. Eu estou te ouvindo. Então, mas não aparece aqui para mim. Eu estou numa tela que eu sei lá onde é que eu fiquei. Eu fui parar aqui no limbo. Estou ouvindo. Espera aí que eu vou tentar ler aí a página do Evangelho. Então, lê, Carininha, para poder não... Lê para mim, por favor, que eu não estou conseguindo. Tá bom, vamos lá. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso,
Vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos e Mateus. Vamos lá. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que de outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que lhe atribuem foram mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O fato é, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia em família. São João diz positivamente, capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegória. Em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe a parentela corporal e a parentela espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 3 a 7. Então, Jesus, né, que a gente sabe que toda a doutrina dele era de amor, e que vem mostrar aí, né, que todo aquele que faz a sua vontade é sua mãe, seu irmão, né? Então, a gente vai pedir aí, quem faz a prece? Elisete faz para a gente? Faço. Obrigado, Jesus, por esse momento de paz, de alegria, de reconforto, por essas reflexões que nos chamam a atenção para o compromisso contigo, para o compromisso com a humanidade, no desenvolvimento da nossa própria espiritualidade. Que essas reflexões, esses momentos mágicos ao nosso espírito,
possa ser tão relevante ao nosso entendimento e ao nosso coração, para que a gente viva sempre ou procure sempre estar em sintonia com o teu amor, com a vontade de Deus, através das suas leis soberanas, para que possamos prosseguir em frente. E que, quando errarmos, nos equivocarmos, possamos ter a hombridade de nos corrigirmos e dar sequência ao aprendizado, porque errando também aprendemos. Mas na consciência daquilo que já é errado, que é mal, possamos abolir da nossa intimidade, para que os nossos atos possam sempre, sempre serem refinados na soberana vontade do Pai. Ampare a cada um daqueles que estão aqui presentes, os nossos lares, todos os lares do mundo, e que todos possam, Senhor, sentir a sua divina presença hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, meus queridos. Fala, Carininha. Antes de interromper, seria bom, quem puder, ligar a câmera por alguns instantes para a gente tirar uma fotinha. Agora eu vi que a minha amiga Margarete está aí. Que coisa Ela conseguiu linda. entrar, que maravilha. Ela está lindamente aí há bastante tempo. Ela conseguiu entrar. Coraçãozinho para a Margarete, olha, coraçãozinho para ela. Beijo, também! Eu estou num problema sério aí em Marte, ainda não voltei para a Terra, olha aí. Ó. Se não puder, tudo bem. Se puder, aí o Edson, Eduardo, só por um instante, só para a gente tirar uma fotinha, tá bom? Severina está linda, ao ar livre. Quem está com a câmera zoada não tem problema, a gente deixa a câmera, não tá tudo certo. Vamos lá. Severina está ao ar livre, lindona ali, ó, cheia de verde. 1, 2, 3, aquele sorriso especial do Chico Xavier. Graças a Deus. Pronto, foto tirada, eu vou compartilhar aí nos grupos de Zap, né? A gente possa aí aproveitar e dizer para vocês que em 2024 tem mais. A gente já de tá preferência, aqui... a gente vai estar juntinho, presencial, assim, ó, olhando olho no olho, no rostinho presencial assim, é bom. Bem pertinho do calor humano, faz bem. Presencial. Lanche, né? Híbrido, Não né? precisa nem ser do calor humano, porque em fevereiro o calor já é natural. É verdade. Mas o lanchinho... Híbrido, agora híbrido. Opa, o lanchinho é bom. Lanchinho lá do Pai Bem é bom. Estou torcendo para o presencial. Isso mesmo, meus queridos. Até o próximo ano, tá? Aguardamos vocês no presencial no ENEP. Beijo no coração. Tchau para todos. Boa tarde, fiquem todos com Deus. Vamos encerrar aqui a transmissão. Tchau, Luiz. Eu estou no limbo ali. Ó. Boa tarde a todos.